Olá, a gente recebe aqui no estúdio da TV UEM hoje o Dr. Daoud Nasser, que é um dos médicos mais experientes em cirurgia gástrica na América do Sul e também médico do Hospital Universitário de Maringá. Dr. Daoud, obrigada por aceitar nosso convite. Tá? A gente gostaria de saber, em primeiro lugar, como é que está a procura por cirurgia de redução de estômago aqui na nossa região, também no Brasil? Sim, obrigado, é um prazer estar aqui. A cirurgia do aparelho digestivo, a cirurgia gástrica, né, a cirurgia bariátrica, né, para resolver, para contribuir na solução do problema da obesidade e outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é colesterol, triglicérides alto, ela vem tendo uma procura cada vez maior. E a procura é maior porque a obesidade ela está aumentando no mundo inteiro, né? Hoje a gente vê a cada pesquisa que você faz os índices crescentes de obesidade, do sobrepeso, né? Tem países hoje que tem mais de 60% da população já com sobrepeso, né? Chega a 30% de obesidade e aí vem todas aquelas doenças relacionadas à obesidade, né? Então a procura tem aumentado, né? Não só em Maringá, como no Brasil e no mundo inteiro é crescente. As pessoas com problema de obesidade, elas podem fazer esse tratamento, essa cirurgia, quais são os critérios para a pessoa? Os critérios são os seguintes, ela tem que ter obesidade mórbida, né? A cirurgia é para quem tem obesidade mórbida. E a morbidade, ela é caracterizada, você usando, existem vários modelos, mas o que a gente usa mais é o índice de massa corporal, onde você divide o peso pela altura ao quadrado. Se esse número for em torno de 40, ele passa a ser obeso mórbido. Ou, se for 35, associado com diabetes, hipertensão ou colesterol, um desses problemas mais sérios, né? Colesterol alto, triglicérides alto, ele também já é considerado obeso mórbido. O Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde, tem alguns critérios de tempo de duração da doença para indicar a operação. É importante que essas pessoas, esses pacientes, já tenham tratado por algum período, pelo menos 2 anos de tratamento clínico, né? Com um endocrinologista, nutricionista, psicólogo, educador físico, né? Para que ele realmente mostre que não conseguiu resolver os seus problemas através do tratamento. Se ele não consegue e ele é obeso mórbido, ele passa a ter indicação de cirurgia. Como funciona aí esse tratamento, essa cirurgia pelo SUS? Quem tem direito a ela? Todo mundo tem direito, né? O SUS é universal, então, mas ele existe uma procura nos postos de saúde, ou no hospital universitário, onde nós temos ambulatório para atender esses clientes, essas pessoas, né, os pacientes, e se ele se enquadrar dentro dos protocolos, ele entra numa fila, né, numa espera, que aí vai sendo preparado para a realização da cirurgia. Ela é uma cirurgia de alto custo para quem faz particular, na rede particular? Ela é uma cirurgia que tem um custo alto em função de materiais que são utilizados, né? Todas essas operações, elas são utilizadas com grampeador. E existem 2 maneiras de você fazer a operação. Uma é por que a gente chama de convencional ou cirurgia aberta, onde você faz uma incisão no abdômen de 13, 15, 20 centímetros, dependendo do grau de obesidade, né? Se é um paciente de 200 quilos e tal. E esse custo é menor porque os grampeadores da cirurgia aberta têm um custo menor. Quando você parte para uma tecnologia mais avançada, que é a videocirurgia, que hoje praticamente quase todas as cirurgias no serviço privado são realizadas por videocirurgia, né? Esses grampeadores, por causa da sua tecnologia maior, que ele tem que passar num orifício de 1 centímetro, ele tem um custo maior. E já que o senhor está falando sobre tipos de cirurgia, a gente poderia falar também sobre as novas cirurgias que estão aí sendo divulgadas no mercado, no caso, por endoscopia, né? Esses métodos já estão regulamentados ou ainda em estudo? Bom, as cirurgias hoje que existem, basicamente são técnicas que você atua ou no estômago e intestino, ou basicamente no estômago, né?
Essas técnicas estão regulamentadas, que é a redução do estômago, mas o desvio do intestino, que a população conhece, ou uma cirurgia onde você faz só uma retirada de um pedaço do estômago, que é chamada da sleeve ou gastrectomia vertical. São as técnicas mais conhecidas e mais utilizadas. Essas outras técnicas que são endoscópica ou tanto via oral ou por algum orifício natural, né? Existem estudos mostrando que você pode fazer através da vagina na mulher, né? Atingir a cavidade abdominal e fazer a cirurgia, né? Essas técnicas ainda estão em fase de experimentação, de estudo, para ver a maneira menos agressiva de fazer a operação, né? Então, hoje os médicos no mundo inteiro eles estão preparados para fazer esse tipo de operação, mas ainda nós não temos equipamentos adequados, né, que dê segurança para fazer esse tipo de operação. Então, está em fase de estudos, né, e ainda no Brasil não tem regulamentação para esse tipo de operação. Então, atualmente, qual seria hoje o método mais recomendado e mais utilizado por vocês? O método mais recomendado que a gente faz na maioria dos pacientes são cirurgias que você atua no estômago, faz uma redução do estômago, deixa o estômago menor, aí você vai diminuir o hormônio da fome, né? Porque a cirurgia, de alguns anos para cá, nós aprendemos que ela não é só restritiva, não é só reduzir o estômago. O paciente não emagrece só por causa disso. Ele emagrece também porque existe uma alteração metabólica provocada pela operação, que dá mais saciedade, dá menos fome, né? Então tudo isso. E você consegue isso com técnicas que atuam no estômago, reduzindo o estômago, e faz o desvio intestinal. Com isso você vai diminuir a fome do paciente através de diminuição de grelina, que é um hormônio da fome, e ela também tem uma participação no metabolismo da glicose e ajuda no metabolismo melhorar a glicemia e o diabetes do paciente. E também, quando você faz o desvio do intestino, você consegue melhorar os hormônios que dão saciedade, né, e que atuam também no metabolismo da glicose para melhorar a glicemia e o diabetes do paciente. Então, essa é a melhor opção. Eu digo que é uma cirurgia mais completa. Quando você faz uma outra técnica que atua só no estômago, você vai ter os benefícios mais relacionados à diminuição de fome, metabolismo de glicose também com a grelina, e também pode ter uma participação menor de um hormônio chamado GLP-1, que atua também na produção, aumento da produção de insulina pelo pâncreas. E como depois vai ser o processo de emagrecimento? Ele é lento, né? Ele tem um grande emagrecimento até o 3º mês, né? Os pacientes chegam a perder até 20% do seu peso inicial até o 3º mês, né? Então é uma redução bastante grande nos 3 primeiros meses. Até o 6º mês ele pode chegar em torno de 27% de perda do seu peso inicial, em um ano em torno de 30%, 32%, e em um ano e meio 35%, 37%. Então esse peso é gradativo, é a época que a gente acompanha o paciente mais de perto, eles têm que fazer revisões mensais, trimestrais, né? Depois de 2 anos a gente orienta o paciente que ele venha pelo menos uma vez por ano na clínica, para que faça os seus acompanhamentos. É importante ter um acompanhamento nutricional, a parte psicológica é importante também. Alguns têm uma ansiedade maior, ele vai ter uma atuação do psicólogo maior. Outros têm uma condição melhor, ele vai ter uma participação menor. Mas tudo isso, o exercício físico, né? E isso tudo ajuda com que ele complete o seu tratamento saudável. Seria uma mudança no estilo de vida, né? Mudança. O paciente ele não pode operar jogando 100% de resultado na operação. A operação vai criar vários mecanismos de ajuda para ele emagrecer. E ele não pode perder essa oportunidade, porque a cirurgia hoje é o único método que a gente tem um alto índice de melhora da obesidade e também do diabetes, hipertensão, que o paciente não pode perder essa chance.
né? Alguns acabam abusando, né, principalmente dos derivados de açúcar e álcool, ingere de uma maneira mais frequente e maior e acaba recuperando seu peso. Então nós temos insistido nesse controle, porque o controle faz com que você oriente o paciente e fique atento. Quando ele começa a engordar um pouquinho, você pesquisa alguma coisa errada que ele esteja fazendo. E você geralmente vai encontrar doce ou bebida alcoólica. Quando o paciente faz a cirurgia, ele às vezes tem a necessidade também de uma cirurgia plástica, dependendo do peso? Sim, a grande maioria deles vão precisar de uma cirurgia plástica. Por quê? São pacientes, quando ele atinge a obesidade mórbida, né, que o IMC é acima de 40, são pacientes que vão ter uma flacidez, às vezes abdômen, às vezes coxa, braço, né, mama. Então esse paciente, geralmente, ele precisa fazer uma complementação de cirurgia plástica. Alguns pacientes têm uma pele que tem uma condição melhor, sim, que às vezes não precisa fazer nada, né? Eu já operei vários pacientes que, com exercício, com cuidado da alimentação, com alguns produtos que usam, né, eles não há necessidade. Às vezes fica uma flacidez leve que a pessoa consegue resolver. Mas geralmente, por ser pacientes obesos de grande peso, eles necessitam da cirurgia plástica. Eu gostaria, antes da gente encerrar, doutor Daúde, falar novamente sobre a primeira questão que o senhor comentou aqui, que a procura por cirurgia aumentou bastante, tem aumentado. Então aí não está faltando um pouco mais de conscientização, campanhas de prevenção? O que o senhor acha que está faltando para reduzir aí esse problema? A orientação ela é importante, né? Mas o problema é que os fatores hoje que a gente está envolvido nessa vida moderna, elas interferem mais do que você orientar o paciente. Às vezes o paciente sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele tem que comer em alguns horários certos, né? Ele sabe que ele tem que comer alimento saudável, ele sabe de tudo isso, sabe que tem que fazer exercício. Mas ele, às vezes, sai de casa às 6 da manhã e volta às 9, 10 horas da noite, né? Às vezes ele é um caminhoneiro que está na estrada, que não tem condições de parar no horário certo, de ter uma alimentação, para em algum restaurante em estrada, não consegue se alimentar, não consegue fazer atividade física. Tá? Então, toda essa vida hoje, existem vários trabalhos mostrando, por exemplo, que se você tem um carro automático, com vidro elétrico, direção automática, câmbio automático, você gasta menos energia do que aquele que tinha um Fusquinha antigamente, que tinha as marchas para trocar, baixar o vidro, né? Se você tem na sua casa aparelhos de telefone em vários cômodos, né, você não precisa sair correndo para atender o telefone na sala lá. Portão eletrônico. Portão eletrônico, né? Então tudo isso ele contribui para um menor gasto calórico, né? Então a vida moderna de hoje, o computador, que as crianças geralmente ficam no computador e aí toma alimentos hipercalóricos, principalmente líquidos hipercalóricos. Então, toda essa modernidade hoje, ela interfere no ganho de peso. Então, a vida que a gente leva hoje, a correria, né, nós temos dificuldade de estabilizar, fazer uma alimentação saudável. Geralmente tem campanhas mostrando, a gente orienta, mesmo os pacientes operados, que a gente orienta, que a dieta tem que ser assim, 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 muitas vezes ele não cumpre isso e acaba ganhando peso. Hoje você tem uma incidência de 30% de pacientes que operam que recuperam o seu peso, né? Geralmente por erro alimentar. Mas você tem aí 70%, 80% da população que está muito bem, melhorou as doenças graves, né, que vem associado, né? Então eu acho que as campanhas são importantes, mas a vida moderna, que cada vez vai evoluindo mais, ela interfere bastante nisso. E aí, então, não tem outro recurso a não ser a cirurgia, não é? Infelizmente ou felizmente, né, você tem alguma coisa que resolve. Que te ajude, né? Te ajuda. E como você vê, o índice de obesidade está aumentando muito. Se não tem a cirurgia, né, nós estamos com mais de 5.000 doentes operados aqui em Maringá, né? Então você vê que é um número muito grande para uma cidade, que a gente opera pessoas de várias regiões aqui, não só de Maringá, de fora de Maringá também. Então, você imagina se não tivesse essa operação para cuidar dessas pessoas, né?
o quanto que elas já estariam com o seu peso, né? Existe trabalho mostrando também que quanto mais cedo a pessoa é obesa, mais cedo ela morre, né? Então, se você pega um jovem de 18 anos que tem obesidade mórbida, isso está mostrado já que ele perde 12 anos da sua vida, diminui, né, morre 12 anos mais cedo em função da obesidade mórbida e as suas complicações. Então a cirurgia, eu digo felizmente, né, felizmente existe, nós estamos caminhando cada vez para um país de mais obesos, né, mais do que desnutrição, né, hoje nós temos mais obesidade do que desnutridos, e infelizmente a cirurgia veio para ficar, é o único método hoje que a gente consegue fazer isso. Eu acredito que futuramente vão ter remédios, drogas que acabam controlando isso, mas por enquanto a cirurgia é o melhor método para aqueles pacientes que não conseguiram emagrecer clinicamente. Tá certo, doutor Daúde, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da TV UEM. Eu que agradeço, é um prazer para mim sempre falar sobre isso, que hoje em dia é o que a gente tem trabalhado, praticamente 100% do nosso trabalho é sobre cirurgia de obesidade.